Olá, tudo bem? Retornamos com a nossa matemática focada no Enem. Na aula de hoje iremos trabalhar com trigonometria. Vamos tentar entender bem essa parte de trigonometria, pois ela envolve vários assuntos. Você pode usar ela na matemática, pode usar ela na física. Então a gente tem que ter um bom entendimento dos conceitos de trigonometria. Então a gente vai explicar algumas coisas, algumas tabelas que vocês aprenderam no fundamental e eu vou provar alguma coisa com vocês, ok? Vamos dar uma olhada no tópico da aula e aí a gente já parte justificando algumas coisinhas lá do nosso ensino fundamental. Para a aula de hoje, temos trabalhar com ângulo, ciclo trigonométrico. E aí eu já começo com uma coisa muito conhecida de vocês, que é a tabelinha que vocês aprendem lá no ensino fundamental 2, que é a tabelinha do seno, cosseno e tangente. Normalmente nós aprendemos isso no 9º ano e o professor ele monta essa tabelinha e pede para que você decore. É interessante ter ela de cor e salteada, porém o entendimento da onde ela veio é mais fácil de você entender e conseguir desenvolver a trigonometria. Então vamos preencher a tabelinha como você fez no fundamental. Então aqui teria o seno, aqui teria o cosseno e aqui teria a tangente. Os ângulos mais conhecidos, 30, 45 e 60 graus, ok? Essa parte aqui não usaremos. E aí existe aquele esqueminha para que pudéssemos lembrar desses valores. Seria 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1 porque a raiz de 1 valeria 1. Então está aqui para o seno e cosseno. A tangente é um pouco diferente. É 3, 1, 3. O primeiro sobre 3 só não vai raiz no 1. Então essa é a nossa tabela para as razões seno, cosseno e tangente, ok? Porém, o porquê dessa tabelinha? Da onde surge essa tabelinha? Com isso, eu já emendo o ciclo trigonométrico com vocês, para que eu possa justificar aquela tabela. Então, o que seria o nosso ciclo trigonométrico? Vou fazer um esboço aqui para logo em seguida apagar e usar esse mais organizadinho. Então, a minha circunferência, se eu saio do meu ponto A e faço uma volta completa, significa que eu dei um giro de 360 graus. Quando dividimos isso em 4 partes, ficamos com 4 quadrantes. Então, cada partezinha dessa aqui é chamado de um quadrante. Então, se eu tenho 360 graus e nós sairmos do zero, aqui seria 90, aqui seria 180 graus, meia volta, aqui seria 270 graus e aqui seria 360 graus quando retornássemos ao ponto de origem, ok? Então, veja, o nosso ciclo trigonométrico, ele trabalha no sentido anti-horário. Então, nesse sentido, o meu ciclo trigonométrico funciona normalmente. Nada impede que você faça no sentido horário. Só que a gente daí tem que mostrar como se anda no sentido anti-horário. Então, eu vou deixar aqui a divisão em 90 graus para cada espaço. Então, 90, 180, 270 e 360. Esse aqui seria o meu primeiro quadrante, esse seria o meu segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok?
O que é interessante de visualizar? Que esse eixo aqui será o eixo do cosseno e esse eixo aqui será o eixo do seno. Isso vai ser importantíssimo para que eu possa justificar. E lembrando que o ciclo trigonométrico normalmente vai trabalhar no sentido anti-horário, nesse sentido aqui. Saindo do zero e dando uma volta completa até 360. Nada impede de trabalhar no sentido horário. Ok? Então, esse é o nosso ciclo trigonométrico. A primeira parte que você precisa entender é como é dividido esse ciclo trigonométrico. Então, vamos começar as nossas justificativas. Aqui, lembrando que eu tenho de 0 até 90 o nosso primeiro quadrante e vamos identificar aqueles três valores: 30, 45 e 60 graus. E eu vou tentar justificar para vocês por que seno de 30 vale 1/2 e se existem outros valores que também valeriam meio. Então, se você visualizar nesse pedaço aqui, eu tenho 90 graus. Se eu dividir em 3 partes, eu ficaria com 30 mais 30, 60 graus. E o 45 estaria no meio entre os dois, ok? Porém, eu só vou trabalhar com as duas, só com o 30 graus. O seno de 30, como eu comentei com vocês, será esse eixo aqui que eu vou mudar a cor. Então, eu vou deixar ele verde, porque é o nosso seno. Então, esse eixo aqui é o nosso seno. Então, tudo que nós temos que entender, para que a gente possa entender, a gente vai olhar para esse valor, ok? Deixa eu só dar uma aumentada no nosso eixo. Então, o seno de 30, esse valor que eu estou marcando aqui com vocês, eu vou fazer um risco para mostrar para vocês que esse valor representa 30 graus. Para que possamos achar o valor deste seno, eu vou fazer um pontilhado até o eixo Y. Ok? Perceba que ele ficou marcadinho e ele encosta no seno. Então, vamos fazer esse tracejado. Ele bate no meu seno. Aonde ele bateria no seno? Você consegue visualizar essa distância aqui? Essa distância aqui é a metade do raio desse ciclo trigonométrico. Tá aqui, ó. Isso vale 1 raio. Ou seja, o seno de 30 ele bate na metade desse raio. Se você olhar aqui para cima, eu tenho mais meio raio. Então, o seno de 30 vale meio raio do meu ciclo trigonométrico. Eu estou apagando algumas coisas para não ficar poluído, porque a gente vai fazer para todos os ângulos. Então, está aqui. O seno de 30, ele vale meio raio. Então, vou tirar isso aqui para não ficar poluído. Porém, e se eu continuasse com esse pontilhado até o segundo quadrante? Ele vai identificar alguém do outro lado, onde também está a meio raio da origem. Então, da origem até aqui em cima, eu tenho meio raio. Porém, seno de 30 vale meio. Qual o ângulo que está no segundo quadrante, que também valeria meio? Então, está aqui o que eu gostaria de descobrir. Seno de quem? Que também vale meio. Nesse caso, basta
você descobrir essa distância aqui, que eu sei que vale 30, e trazer essa distância para cá. Se lembrarmos no slide anterior que aqui eu tenho 180 graus e essa distância em amarelo vale 30, então 180 eu preciso retornar 30 graus. Se eu preciso retornar 30 graus, então eu teria 150 graus. Seno, então, de 150 graus vale meio raio. Então, veja, além da gente identificar o seno de 30, que vale meio raio, que ele bate exatamente na metade do raio da circunferência, eu consigo descobrir mais um elemento onde o seno vale meio, ok? Então, veja, ao invés de a gente ter a tabela com 30, 45 e 60, já podemos completar a nossa tabela com o 150. Então, além de entender o seno de 30, nós fazemos o quê? Nós descobrimos mais um elemento para que a gente possa utilizar na nossa trigonometria ou em qualquer outra parte da matemática. Mas vamos dar continuidade. Se eu descobrir que existe alguém que bate na metade do seno, só que nos quadrantes 1 e 2, será que não existe alguém que bata na metade do raio na parte inferior? Então, eu vou fazer essa marcação nessa parte inferior e a gente vai pensar quais seriam esses ângulos. Então, veja, estou fazendo pontilhado. Essa partezinha aqui valerá meio e isso aqui valerá meio. Como é que eu vou descobrir esses valores? Eu vou pegar a medida aqui, que vale 180, e vou caminhar 30 graus para frente. Se eu caminhar 30 graus para frente do 180, eu descubro que esse cara vale 110 graus. Ou seja, seno de 210 graus, ele também bate, entre aspas aqui, na metade do raio. Porém, aí entra um pouco do plano cartesiano, que eu vou fazer essa representação aqui embaixo. Eu tenho o meu eixo Y, eu tenho o meu eixo X, então tá aqui, esse é o meu eixo X, esse é o meu eixo Y. Para que você possa entender quando o seno será positivo e quando o seno será negativo, nós temos que olhar para o eixo Y. E aí a gente pode fazer associação com o plano cartesiano, pois isso que está no ciclo trigonométrico é um plano cartesiano, ok? Se eu pego um valor aqui para cima no Y, ele será positivo. Se eu pego alguém nesse lado, ele será positivo. Eu estou falando do eixo Y. Se eu pego um elemento aqui para baixo do eixo X, a imagem será negativa, a imagem será negativa. Ou seja, o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante, ele é positivo. No terceiro quadrante, pensando na imagem ou no eixo Y, será negativo e negativo. Então, o que eu posso colocar no lugar dessa metade que eu estou apagando? Ele vale menos meio, pois está no terceiro quadrante. Está para baixo do eixo X, está nesse lugar aqui, ok? Está para baixo do eixo X. Então, a imagem seria negativa. Mas, para darmos continuidade, essa distância aqui também precisa ser 30 graus. Porém, se sairmos do zero, chegamos no 90, fechamos em 180 essa meia volta, passamos do 270, fecharemos 360 graus. Então, se eu preciso retornar 30 graus, aqui será 330. Então, mais uma informação para a nossa tabelinha. Seno de 330 graus valerá
menos meio, porque ele está no quarto quadrante, está para baixo. Então, veja, além do 30, nós aprendemos que o seno de 150 ele bate no mesmo lugar que o seno de 30, que o seno de 210 e o 330 eles batem no mesmo ponto, no meu eixo y, porém eles estão no quadrante de baixo, então o seno será negativo. Então, o que eu peço para que você faça? A distância do 30, você precisa levar ele para o segundo quadrante, levar ele para o terceiro quadrante e para o quarto quadrante. Então, se você trabalhar com essa distância em todos os quadrantes, você vai encontrar mais 3 ângulos com o mesmo tamanho do seno de 30, ok? Por que tamanho? Porque a distância que eu tenho valeria meio. Na parte de cima positiva, na parte de baixo negativa, ok? Então, sempre usando essas informações que eu pintei de amarelo, ok? E com isso você pode usar para todas as razões, seno, cosseno e tangente, e até mesmo nas outras secante, cossecante e cotangente. Vamos pegar uma outra, para que a gente possa entender muito bem, porque essa parte do ciclo trigonométrico é fundamental, é importantíssima. Então eu deixei 3 slides para que a gente possa trabalhar detalhadamente esse ciclo trigonométrico e, além do que, entender o porquê do 45, 60 e do 30 daquela tabelinha. Então, agora eu vou partir para o 45 graus. Então, nesse slide, será trabalhado o de 45 graus. Eu vou dividir pela metade. Então, está aqui, dividir o meu quadrante pela metade, lembrando que aqui é 0, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 180. Eu vou dividir ele pela metade. Vou dividir todos os quadrantes pela metade, ok? Então, eu sei que seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Eu gosto sempre de trabalhar com um valor aproximado, para que você entenda quanto do seno ele está pegando, ok? Raiz de 2, ele tem um valor bem aproximado de 1,4. Se eu divido esse resultado por 2, eu teria 0,7. Então, isso daqui vale aproximadamente 0,7. Eu vou colocar 0,70 para a gente pensar em dinheiro. Se eu retornar para o outro quadrante, eu posso colocar que meio vale 0,50. Vale 50% do meu raio. Essa parte que eu estou destacando aqui em vermelho. Ok? Então, se vale 70% ou 70 centavos desse raio, 70% de R$1, vamos imaginar que o raio seja R$1, vamos ver, o 45 graus está aqui, ok? Então, se traçarmos um pontilhado, ele vai bater nesse ponto aqui. Eu já vou aproveitar para prolongar e fazer o outro valor. Então, perceba que essa distância vale raiz de 2 sobre 2. Mas aí fica um valor meio estranho, né? Porque a gente não trabalha com isso normalmente. Eu vou fazer aqui e já apago. Essa distância vale aproximadamente 0,7. 70% do meu raio, ou seja, é um valor aproximado, ok? Isso daqui, se eu fosse aproximar, seria 30% do meu raio, ok? Só para que a gente tenha a noção que agora o seno está aumentando. Por isso a tabela do seno é 1, 2, 3. Eu posso até afirmar que o seno no primeiro quadrante, se eu fosse pensar em função, eu poderia classificar como uma função crescente, porque quando aumenta o ângulo, aumenta o resultado da minha imagem. Então, veja, o que eu mais tenho necessidade é descobrir os outros ângulos. Então, perceba aqui o que eu comentei, a distância do 0 até o 45, tranquilamente você percebe que é 45 graus, e você precisa trazer essa distância para o segundo quadrante.
você precisa trazer essa distância de 45 graus. Então, 180, se você retorna 45 graus, você tem que pensar nessa conta. Eu estou no 180, quero retornar 45 graus, então eu tenho que tirar 45 graus. Sobrará 135 graus. Ou seja, isso aqui vale 135. E a qual conclusão chegamos? Nós chegamos que seno de 135 graus vale raiz de 2 sobre 2. Ou seja, ele tem a mesma distância do pontilhado até a origem. Raiz de 2 sobre 2. Ok? Eu não vou trabalhar mais com a aproximação, para que a gente já faça sentido com a nossa tabelinha. Lembrando que eu tenho valores para baixo, porém, se eu estou trabalhando com o seno, esses valores serão negativos. Então, está aqui o meu pontilhado. E o mais importante de tudo é trabalhar com esse amarelinho. Essa distância amarelinho que eu estou pintando vale 45 graus para qualquer um dos quadrantes. Basta a gente descobrir onde ele para. Só perceba uma coisa, eu quero que você tome um certo cuidado. Eu parto sempre do eixo X. Então, eu parto sempre deste local aqui, eu retorno 45 graus e passo 45 graus. Então, eu tenho aqui no zero, eu vou para frente 45 graus e retorno 45 graus. Eu uso como base o eixo X. Retorno 45, no primeiro quadrante eu subo 45. No terceiro quadrante eu passo 45 e no quarto quadrante eu volto 45 graus. Tem alunos que pensarão em trabalhar com o eixo Y. Não tem importância. Eu vou mostrar isso aqui no slide. Se você quiser usar o 90, você tem que tomar cuidado que você precisaria dessa parte aqui. E aí você não pode usar primeiro o eixo X e depois vir para o eixo Y, vai dar diferença. Eu sempre usarei o eixo X como referência, ok? Então vamos lá. Agora para descobrir esse valor aqui, se eu tenho 180 e eu quero passar do 180 a 45 graus. A conta que nós precisamos pensar seria o seguinte: eu estou no 180, quero percorrer mais 45 graus, ou seja, eu iria parar no ângulo 225 graus. Ou seja, seno de 225 graus vale, como o seno é negativo no terceiro quadrante, menos raiz de 2 sobre 2, ok? E aqui seria a mesma coisa, eu estou no zero ou no 360, porque eu posso ter completado a volta, eu quero retornar 45 graus. Então, se eu retorno, qual é o cálculo que eu preciso? Estou no 360, quero retornar 45 graus, então eu pararia no 315 graus. Então, o meu seno de 315, ele tem o mesmo tamanho que o seno de 225, porém, ele é negativo. Aqui também vale raiz de 2 sobre 2, porém, esse valor seria negativo. Ok? Então, perceba que nós aumentamos o 45, a gente conseguiu achar o 135, conseguiu achar o 225 e conseguiu achar o 315. Então, o de 30, nós conseguimos mais 3, 150, 210 e 330, todos batem na metade do raio, porém, o 210 e o 330 valem menos meio, o de 30 e o de 150 mais meio. O de 45, eu tenho 45, 135 positivos, 225 e 315 negativos, porque estão na parte de baixo do meu plano cartesiano. Se a gente fosse pensar em imagem, eles seriam negativos, ok? Falta mais um para que possamos entender toda a parte do seno, que seria o meu 60 graus. Então, se pensarmos em dividir isso aqui em 3, os 60 graus estaria aqui.
Só lembrando que o nosso eixo do seno vai ser esse cara aqui, ok? Então, vamos fazer o pontilhado para ver aonde ele bate e a gente já trabalha com o seno de 60. Então, tá aqui, ele vai bater nesse ponto. Só lembrando da nossa tabela, seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Vamos trabalhar com um valor aproximado, vamos entender o que está acontecendo. Raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Se eu dividir 1,7 por 2, seria dividir 1,70 por 2, aproximadamente 85 centavos, ok? Então, isso aqui vale aproximadamente 85 do raio. Se a gente pensar em percentual, 85% do raio. Então, esta distância do seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E existe alguém no segundo quadrante que também bate no mesmo lugar e tem o mesmo valor. Lembrando do amarelinho, eu vou enfatizar essa parte. Isto daqui, a distância vale 60 graus. Então, aqui no comecinho, eu tenho 0. Eu avanço, eu somarei 60 graus. Eu vou chegar nesse ponto aqui, que é o meu 180 graus, e vou precisar retornar. Então, eu vou diminuir. Então, vamos ver essa distância. Isso aqui tem que valer 60 graus. Se isso tem que valer 60 graus, olha a operação. 180 menos 60 será o ângulo que eu estou procurando, 120 graus. Ou seja, o seno de 120 graus, ele bate no mesmo lugar que o seno de 60, ok? Então, isso aqui também valerá raiz de 3 sobre 2. Lembrando que temos mais valores na parte de baixo. Eu já vou passar o pontilhado para que possamos achar esses dois valores. Novamente, vamos descobrir o valor desse ângulo, trazendo esse amarelinho que vale 60 e esse amarelinho que vale 60 graus. Se eu estou no 180 e quero avançar, então eu vou pensar 180, avanço 60, resulta em 240 graus. Estou no 360 e quero retornar, então eu pensaria em 360 menos 60, chegando em 300 graus. Ou seja, seno de 240 tem o mesmo tamanho que o seno de 300. Está aqui o nosso tamanho. Ele bate nesse ponto. Porém, isso aqui, a distância seria raiz de 3 sobre 2. Só que ele é negativo aqui e negativo aqui. Então, meu seno de 240 vale menos raiz de 3 sobre 2. E aqui vale menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, veja, do 60 nós conseguimos mais 3 valores. 120, 240 e 300. Na nossa tabela tínhamos 30, 45 e 60. Para cada um foi criado mais 3. Então, eu tenho 30, 150, 210 e 330, 45, 135, 225 e 315, 60, 120, 240 e o 300. Nós podemos ampliar muito a nossa parte da tabelinha, ok? Para que a gente possa finalizar, é interessante descobrir esses valores aonde nós fizemos as marcações 0, 90, 180, 270 e 360.
Com isso, eu vou fazer de uma maneira mais tranquila para que você entenda. O 30, vamos fazer a divisão aqui, 30, 45 e 60. O 30 vai bater na metade. O 45, ele vai bater a 70% da origem, aproximadamente. O 60, ele vai bater a 85% da origem. E se marcarmos 90 graus, aonde ele vai bater? Qual é essa distância que eu estou destacando em amarelo? Vou mudar a cor para facilitar. Então, se o 90 está aqui, qual é essa distância que eu tenho que percorrer para chegar no 90? Você percebe que eu pinto o raio inteiro? Então, seno de 90, eu pinto o raio inteiro. Então, o seno de 90 vale 1 raio. Lembrando que para cima ele será positivo, porque trabalhamos com o eixo Y. Se a gente já pensar no 270, eu saio da origem, estou fazendo essa bolinha, e eu tenho que percorrer até chegar no 270. Essa distância aqui valeria 1 raio também, então o seno de 270 precisa de 1 raio, porém negativo. Então eu já descarto o 90 e o 270. Os demais, eles não têm deslocamento nem para cima e nem para baixo. Se eles não têm deslocamento nem para cima nem para baixo, eu não percorreria nada. Então, os demais, eu teria seno de 0 vale 0, seno de 180 vale 0 e seno de 360, que estaria no mesmo lugar que o 0, 0. Ok? Então, eu tentei trazer o ciclo trigonométrico para que você entenda todos os valores e assim para que você possa trabalhar com essa tabelinha e até mesmo ampliar os seus conhecimentos, ok? Espero ter ajudado. Façam o ciclo trigonométrico em casa, desenhem ele com cuidado e treinem bastante, ok? Um grande abraço.